Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje, mais um vídeo de entrevistas. Você deve ter visto aí a convocação tanto do fundo FXC11 quanto o BTCR11 para que seja feita uma incorporação com mudança de regulamento, vai trocar o nome, virar BTCI, um monte de pauta para a gente entender e discutir. Então, convidei o pessoal da BTG Pactual e eles concordaram em conceder essa entrevista para poder esclarecer, entender esse passo a passo. E quem está vindo aqui em nome da BTG, então, é a Gabriela Nogueira, que é gestora de alguns fundos de CRI. Ela vai se apresentar agora e até explicar exatamente quais são os fundos aí que estão sob a gestão dela. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Nod. Na verdade, até me apresentando aqui, então faço a gestão dos portfólios dos fundos de CRI aqui do BTG, basicamente o FX11, o BTCR11 e agora, há pouco tempo, a gente lançou um novo fundo imobiliário de CRI voltado para crédito para incorporação, que é o BTIR11. Perfeito. Então, você gerencia, então, hoje 3 fundos que, se essa proposta for aprovada, vão virar 2 fundos, certo? Exatamente. Falar um pouquinho, acho que interessante, né, da nossa história, basicamente, começando aqui pela minha história, depois eu entro até no histórico de ambos os fundos. Eu sou engenheira civil, formada há mais de 10 anos, aqui não vou entregar a idade, trabalhei em corporação, depois trabalhei em uma securitizadora, passando pela equipe de gestão, pela equipe de estruturação, até em 2020 vir aqui para o BTG fazer a gestão do portfólio dos fundos de CRI da casa. Acho que, falando rapidamente aqui do histórico de ambos os fundos, né, o BTCR11 e o FX11, o FX basicamente foi um fundo criado lá atrás, em 2008, ainda no tempo de Brasília Finance. Ele foi listado a partir de 2010, e desde então, a gente tinha o FX como um fundo que carregava alguns CRIs que eram da própria carteira da Brasília. A partir de 2019, principalmente, a gente começou a mudar um pouco o conceito do FX, que de fato era para ser um fundo mais mid-risk, né, tendo aquelas operações mais focadas em CRIs pulverizados, que era a essência ali da Brasília na época, e alguns CRIs mid-risk efetivamente, com viés corporativo. Já o BTCR, ele foi criado ali em 2018, que de fato seria a nossa bandeira de fundo high grade da casa. Ou seja, que a gente só investiria em operações que tem uma boa empresa por trás, que tem algum tipo de garantia real, que tem garantias sólidas ali por trás, e eventualmente não tenhamos dor de cabeça, que de fato o cotista confie ali na gestão do portfólio e seja muito mais simples de entender o risco atrelado àquele determinado portfólio. Tá? Entendi, perfeito, perfeito. Então, vamos dizer, simplificando as 2 principais diferenças. O FX, que foi lançado antigamente como Excellence, até hoje eu ainda uso esse nome, às vezes, apesar de já ter mudado esse nome, mas como o código ainda continua como FX, a gente acaba relembrando o nome. Ele foi criado, então, claro, fora da BTG, mas ele tem um viés de um risco um pouquinho mais alto, que você está chamando de middle risk, e uma carteira de CRIs mais pulverizados, de financiamentos residenciais e coisas assim, enquanto o BTCR vai ter uma carteira mais premium, mais de baixo risco, uma carteira mais premium, digamos assim, e que vai ser contratos de locação para grandes empresas, essas operações mais concentradas. É basicamente isso? Basicamente, a essência do FX foi exatamente isso, a base pulverizada. Principalmente a partir de 19, foi quando a gente começou a focar num risco um pouco mais corporativo, né, concentrado, já com viés mid-risk, que não necessariamente tinham aquelas empresas AAA ou eventualmente listadas, com uma garantia super sólida, com LTV super baixo também na operação. A gente colocou dessa forma para, de fato, a gente conseguir puxar uma rentabilidade maior. De novo, não é porque o FX ele investe em empresas mais mid-risk que ele não tem tantas garantias ou boas garantias, tá? Aqui é mais um balizamento de estrutura, de garantia e de qualidade creditícia da empresa, que no final do dia é como a gente baliza o que é high grade e o que eventualmente é mid-risk, high yield no nosso portfólio. Perfeito. Então agora vamos conversar um pouquinho mais sobre a proposta em si, qual é a ideia que vocês estão colocando em pauta, que é
a primeira pauta, digamos assim, é a incorporação do BTCR pelo FEX, né? O FEX incorporaria o BTCR, e aí eu já, claro, peço para você me ajudar a explicar exatamente por que não se usa o termo fusão e sim incorporação. Muita gente usa o termo fusão aqui por um desconhecimento, por uma simplificação, mas na verdade é uma incorporação. Eu queria que você me ajudasse a explicar exatamente por que vocês propuseram uma incorporação e não uma fusão, e por que, e qual é essa diferença em si? Muito boa pergunta, viu, Nod? Basicamente, a fusão, ela pegaria um terceiro fundo e incorporaria os 2 portfólios, ou seja, um terceiro CNPJ seria criado para, de fato, a gente conseguir colocar, incorporar tanto o BTCR quanto o FEX nesse novo CNPJ. A incorporação, o que acontece, né? O FEX, que é nosso incorporador, ele vai receber os ativos do BTCR. Ou seja, ele vai incorporar todos os ativos que são hoje do BTCR no portfólio dele. A base do FEX, ela será mantida. Basicamente, teria um acréscimo de operações vindas do próprio BTCR. Perfeito. Ou seja, se fosse uma fusão, 2 fundos se unem e nasce um terceiro, um outro CNPJ, um outro fundo dali. Aqui não, apesar de estar tendo até uma proposta de mudança de nome e código, é o mesmo CNPJ, é a mesma base de dados, é o mesmo histórico do FEX e o BTCR, então ele, se aprovada a operação, ele acaba, digamos assim, ele entra para dentro da base do FEX, entra para dentro do histórico do FEX, e o FEX segue existindo, mesmo que com a mudança de nome, mas é o FEX. Seria isso? Perfeito, exatamente isso, viu, Nod? Eu acho até legal explicar o porquê, né? A gente tem recebido também alguns questionamentos, o porquê que o FEX incorporaria, então, o BTCR, e não o contrário, e também o que pesaria referente à fusão e incorporação. Começar aqui pelo último, né, o porquê da incorporação e não da fusão. A fusão, ela geraria alguns custos adicionais, quer seja de auditoria, quer seja alguns custos de CVM, e principalmente teria um operacional um pouco mais chato, que seria o boletim de subscrição por todos os nossos cotistas, o que seria razoavelmente inviável. Então a opção, de fato, foi colocar a incorporação do FEX pelo BTCR. Mas por que, né, o FEX e não o BTCR sendo o fundo incorporador? O FEX, primeiro, ele é um fundo muito mais antigo, né, e a gente não queria perder toda essa história desde 2008 que o FEX tem. Ao mesmo tempo, o FEX, ele tem um patrimônio hoje maior, ele tem a base de cotistas mais pulverizadas, a gente tem mais ativos também pelo FEX, ou seja, a gente teria uma menor quantidade de ativos sendo tombado do portfólio do BTCR para o portfólio do FEX, entre outros pontos, né, e o principal aqui, o FEX hoje ele tem uma taxa de 0,95% ao ano de taxa de administração e gestão. Já o BTCR é 1% ao ano. Como a gente queria, né, de fato trazer esse maior ganho para o nosso cotista, a gente resolveu balizar pelo menor FII, ou seja, a partir do momento que eu tombo o BTCR para dentro do FEX, eu diminuo também esse custo que o cotista teria nos nossos FIIs de administração e gestão. Ou seja, basicamente a gente tentou juntar tanto o qualitativo quanto o quantitativo aqui para pensar nessa melhor incorporação, que no caso vai se dar a partir do BTCR sendo incorporado no FEX. Entendi, entendi. Então, assim, para destacar aqui, neste momento, digamos assim, em D0, na verdade o BTG está tendo, inclusive, uma perda de receita, digamos assim, porque hoje ele tem um fundo que remunera 0,95% ao ano, tem um fundo que remunera a 1% ao ano, e quando juntar os dois, na verdade vai ter um fundo que, claro, o patrimônio não aumenta nem diminui, eles só se unificam, digamos assim, mas que o BTG, que hoje estava com uma taxa média, digamos assim, de 0,97, já que os fundos têm mais ou menos o mesmo tamanho, me permita alinhar como uma média de 0,97 quebradinhos, na verdade a remuneração do BTG então cai para 0,95. Então, na verdade, essa operação nesse D0 está sendo financeiramente negativa para o BTG, é isso mesmo? Exatamente, Nod. A gente quis até colocar dessa forma para estimular, porque no final do dia, o que a gente quis trazer, né, com o Merge, e a gente até colocou isso na nossa pauta, nosso PDF divulgado
da própria incorporação. A gente quis trazer o cotista para um fundo maior, ou seja, com um patrimônio maior, o que gera, eventualmente, uma maior liquidez para o nosso papel, uma maior pulverização de operações, maior pulverização também da nossa base de cotistas, e querendo ou não, acaba trazendo um menor custo, seja pelo FII, que a gente acabou de mencionar, mas também outros pontos. A gente tem aqui alguns outros FIIs que a gente pagaria de qualquer forma por ter 2 fundos, a partir desse momento a gente incorpora em apenas um. Então, quer seja CVM, ou até mesmo algum tipo de auditoria que a gente tem nos nossos portfólios. Esse é um ponto que é bastante interessante, que, claro, ao longo desses anos de estrada eu já acompanhei outras incorporações, essa não é a primeira que eu acompanho, e um argumento que é sempre utilizado é que há uma redução de custos, porque você tem auditoria de 2 fundos, que agora passa a ser de um só, você tem taxa de CVM de 2 fundos, agora passa a ser de um, taxa de Bovespa e alguns outros custos, mas eu nunca vi um comunicado explícito sobre esses custos. Eu sei que, claro, você bater isso no centavo é complicado, mas minimamente você consegue dar uma ordem de grandeza de quanto é essa economia. A gente está falando o quê? De R$1.000, R$10.000 ou R$100.000 por ano? Qual é o tamanho real financeiro dessa economia de custos, minimamente só pela fusão mesmo? Olha, Nodi, a gente estima algo próximo a 100, 150 mil por ano, tá? Basicamente. A partir do momento que a gente incorpora, a gente tira esse custo, né, que seja de auditoria, Ambima, CVM, do nosso portfólio e joga para dentro de apenas um, né? Então, basicamente, falando de ordem de grandeza, basicamente entre 100 a 150 mil por ano. Perfeito, então dá para ver que é uma redução aí importante, é uma redução considerável, se a gente pensar que é 150 mil, que não está indo para o cotista, não está ficando no fundo, etc, etc, é mais um dinheirinho que vai acabar, de alguma forma, entrando na distribuição, assim como também a redução da taxa de gestão. E aí, uma outra pauta que vocês colocam é sobre a aprovação de operações em conflito de interesse. E esse é um tema que, assim, algumas pessoas veem essa pauta e já se arrepiam, já olham e falam, não, tem treta aqui, estão querendo alguma coisa, estão querendo desovar CRI da casa, estão querendo desovar CRI de outros fundos para cá, etc. Os teóricos da conspiração piram com esse tipo de pauta. Então, assim, eu queria realmente que você explicasse exatamente o que está sendo pedido, que tipo de operação que seria, teoricamente, em conflito de interesse, vocês estão pedindo autorização para fazer. Eu acho que é até importante, Nod, enfatizar que tanto pelo BTCR quanto pelo FEX, a gente já detém aprovação, tá? Que seja investimento em fundos, em CRIs, ou até mesmo o investimento em renda fixa. Eu vou chamar aqui de conflitado, mas não de forma pejorativa, né? Mas com algum tipo de contraparte BTG. Isso a gente já tem aprovação. Só que perante CVM a gente precisa renovar essa aprovação. Nesse momento, ou seja, nessa incorporação, o que para a gente seria interessante? Sair já com a aprovação referente à renda fixa. Tão simples quanto, se eu tenho um valor no fundo, no caixa do fundo, e eu gostaria de investir em um CDB, enfim, uma LCI, ou até mesmo um fundo de renda fixa, pelo novo fundo, eu teria que ter a conta em outro banco para conseguir aqueles determinados ativos. Então, primeiro, gera um operacional de você transportar esse dinheiro diariamente e também, querendo ou não, a gente quer sempre otimizar a rentabilidade para o nosso cotista, ou seja, do nosso portfólio para o nosso cotista. Então, se eventualmente eu tenho uma taxa, uma rentabilidade melhor de renda fixa fora BTG, com certeza a nossa opção será fora BTG, mas a gente quer ter a opção de investir aqui dentro, porque a gente também tem muitos benefícios, ou seja, a rentabilidade eventualmente aqui de dentro de casa pode ser maior. Então a gente não quer apenas se basear com o investimento em renda fixa, e o que eu chamo de renda fixa é tão simples quanto o que eu tenho em caixa, não CRI, não fundo, mas o que eu tenho em caixa, investir de forma diária ali, quer seja de novo um CDB, uma LCI, um fundo de renda fixa, para conseguir pelo menos rentabilizar maximizar a rentabilidade para o nosso cotista.
Entendi. Então, se eu entendi bem, eu quero destacar 2 pontos aqui. Que o primeiro é que isso não envolve aprovação para a compra de ativos, digamos assim, em conflito de interesse, ativos-alvo, digamos assim, aquilo que é inerente ao fundo, aquilo que é da política principal do fundo, mas sim é para gerenciar aquele dinheirinho do caixa que entra todo dia, sai todo dia, aquele caixa pequeno, vamos chamar assim, e também que os 2 fundos que hoje existem, o FEX e o BTCR, já têm essa aprovação. Na verdade, você está só migrando essa aprovação para o novo fundo por uma questão regulamentar, uma questão de CVM, que a CVM obriga que essa autorização seja renovada no momento de uma incorporação, de uma fusão, de uma nova emissão de cotas, etc, etc. Estão corretos esses 2 pontos? Exatamente, viu, Nod. Eu acho importante enfatizar, a gente vai muito provavelmente dando certo a incorporação, né, passando ali ambas as assembleias, a gente vai soltar também uma nova assembleia para esse tipo de aprovação, referente a conflito de CRI, conflito de fundos administrados aqui na casa, mas esse será um próximo passo. Por enquanto, a pauta de conflito aqui nessa assembleia é especificamente esse caixa, ou seja, esse dinheirinho que fica ali na conta, como você mencionou, que é investido diariamente. Perfeito, perfeito. Então, vou até fazer um pouquinho de leitura da mente de vocês, se é que eu tivesse essa habilidade, mas vocês estão fazendo isso nesse momento para que essa incorporação se dê da forma mais leve possível, digamos assim, com menor chance de atrito. E aí sim, na aquisição de ativos alvo, digamos assim, que pode ser algo que pode gerar um pouco mais de desconforto, etc., deixar para discutir isso no momento específico para discutir essa pauta, de forma que eventualmente um desconforto desse tipo de operação não atrapalhe ou não gere uma rejeição da incorporação. Foi por aí mesmo a ideia de vocês? Exatamente, Nod. Eu acho que é para tentar trazer essa leveza, né, para nossa pauta e também para a gente não, em D0, já não poder investir em uma rentabilidade maior para o nosso cotista em questão de caixa. Então, a gente procurou esses 2 pontos, né, já trazer para essa convocação, um argumento ali, de fato, para a gente conseguir investir o nosso caixa de forma célere, de forma eficiente, e também trazer essa leveza de não colocar toda essa pauta de CRI, de fundos imobiliários, que a gente sabe que tem, algum tipo de argumentação de cotistas por trás, nessa assembleia, e tentar deixar de forma mais simples e objetiva a AGT como sendo para incorporação, principalmente. Entendi. Tem mais uma pauta, né, lá que vocês colocam, que é a mudança da política de distribuição de rendimentos. E aí, claro, a primeira impressão que isso dá é que vai mudar a data base, que vai virar de sexto dia útil para final do mês ou qualquer coisa parecida, mas não é uma mudança de data. As datas continuam as mesmas, né? Divulgar no sexto dia útil, pagar no 10º dia útil. Então, exatamente, o que está mudando? Basicamente o BTCR, até nisso eles são muito parecidos, né, eles têm uma base de divulgação até o 5º dia útil e um pagamento até o 10º dia útil de cada mês. Então isso não vai mudar, enfatizar que não vai mudar, vai continuar essa mesma dinâmica. O que a gente, propôs aqui de alteração no regulamento? 2 principais pontos, tá. Ah, Nos nossos regulamentos, quer seja pelo FEGS ou até mesmo pelo BTCR, o que a gente chama de reserva de contingência, diferente de outros fundos a mercado, a gente não pode utilizar para distribuir depois. O famoso 5%, que é a diferença, né, lembrando, semestralmente a gente é obrigado a distribuir 95% do rendimento aqui do fundo. Esses 5% que sobram, tem fundo, ou seja, também tem gestora, que coloca ali, no fundo, vou chamar de reserva para facilitar aqui o entendimento, e ele distribui nos próximos semestres. No nosso regulamento isso é travado. No nosso regulamento, a gente não pode distribuir só se a gente vai utilizar esse recurso só se tiver algum tipo de complicação em algum CRI, enfim, alguma dor de cabeça. O que acaba tendo um descompasso com os demais fundos. E além disso, na primeira pauta referente ao regulamento,
qual que é a dinâmica que a gente seguia anteriormente? Isso também, não só pelo FAX, mas replicado para o BTCR também. É uma dinâmica que a gente tem que mensalmente ir retendo esses 5%. Ou seja, eu não posso chegar no final do semestre e falar: olha, vou reter 5% do que eu tive no semestre inteiro. Eu teria que já ter retido 5% ao mês para de fato eu ter essa reserva de 5%. O que é diferente hoje em dia dos demais fundos, que eles fazem o balanço do semestre. Então são R$ 100, eu tenho que distribuir 95 e posso ficar com 5. Com a gente não. Então, para a gente facilitar e para a gente deixar muito mais leve essa dinâmica e muito mais de acordo com o mercado, a gente gostaria de mudar esse fator mensal para um fator semestral, o que, de novo, é o usual de mercado. Entendi. Então isso talvez possa abrir a opção, digamos assim, para que o novo fundo, digamos assim, o fundo já no formato incorporado, tenha talvez até distribuições mais lineares, mais harmônicas, como o nosso amigo Arthur adora chamar. Hoje os dois fundos eles têm rendimentos bastante voláteis, digamos assim. Às vezes distribui mais, às vezes distribui menos, enquanto a gente vê outros fundos de mercado que tendem a buscar um pouquinho mais de linearidade na distribuição, e hoje você não consegue fazer isso porque o seu regulamento basicamente não permite fazê-lo, mas que nesse novo formato do fundo incorporado, sim, isso pode acontecer. E se pode acontecer, isso está no horizonte de vocês? Exatamente, Nódia, eu acho que você pegou muito bem a nossa cabeça e também o porquê que a gente trouxe essas 2 pautas de regulamento. Foi justamente para tentar suavizar ali e linearizar o máximo possível o rendimento para o cotista, para a gente não chegar mensalmente e ter que ficar estimando o que eu vou distribuir de forma semestral. De novo, a gente, né, não tem bola de cristal, né, tanto CDI, IPCA e IGPM, infelizmente, a gente pode projetar, mas a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai errar. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade maior e, ao mesmo passo, quando a gente traz essa possibilidade de deixar esse acúmulo dos 5% um pouco mais para frente, a gente também consegue ter um fator ali de linearização muito mais efetivo. Perfeito. Tem uma questão, tem um ponto que vocês colocam no material e que eu sei que só representa 5% do patrimônio do fundo já incorporado, mas eu acho que é uma questão que muita gente às vezes tem dificuldade de entender, que diz lá que o fundo tem o fundo incorporado, né, o fundo já no formato aprovado, digamos assim, teria um patrimônio de 1 bi e aproximadamente 50 milhões ali em operações compromissadas. E aí muita gente às vezes fica na dúvida de entender se isso é uma estrutura de alavancagem, se não é. Explica pra gente exatamente o que são essas operações compromissadas no patrimônio de vocês hoje. Claro. Basicamente, isso surgiu principalmente, ano passado, né, eu acho que essa dinâmica dos fundos acabarem colocando compromissadas nos portfólios, deu ali principalmente a partir do começo, metade mais ou menos do ano passado. Como é que é o operacional, tá? Eu acho que é interessante você trazer esse ponto, Nod, até para poder explicar. A gente fez um resumo muito bacana nos nossos relatórios, então quem quiser acompanhar também, quer seja o BTC, quer seja até mesmo o FAX, ali, principalmente no Q&A, no finalzinho do relatório, a gente traz esse ponto da compromissada, mas basicamente explicando de forma objetiva, a gente coloca os nossos ativos como lastro de algumas compromissadas. Então, vou chamar um terceiro. Um terceiro pega os nossos ativos em custódia, como lastro para uma determinada compromissada que ele vai emitir. Ele me libera esse valor, só que, não, de novo, não é um valor integral aqui. Exemplo, eu tenho 100 milhões em CRI, eu coloco em compromissada. Ele não vai me liberar 100 milhões. Por quê? Ele faz um haircut, que é uma proteção dele se eventualmente a gente, pelo fundo, der algum tipo de default na operação. Ou seja, no pagamento da compromissada. Ou seja, coloquei 100 milhões em lastro para a compromissada dele, ele me dá um haircut de 50%. Um exemplo. Ele me libera 50 milhões. Mas eu não perco a rentabilidade daqueles ativos que eu dei como lastro dessa compromissada.
todo rendimento mensal que cai, ele cai no fundo, ele não cai para esse terceiro. Continua caindo para o próprio fundo, e o fundo ele tem que pagar a compromissada. Então, quando que é interessante você ter essa compromissada? Quando você tem uma compromissada de baixo custo e você consegue investir em spreads maiores. Um exemplo, você investe em um CRI a CDI mais 4 e você tem um custo a CDI mais meio. Toda essa diferença de spread é o seu ganho vis-à-vis CRI investido e compromissada. Geralmente as nossas compromissadas têm uma duração de 2 anos. Ou seja, se chegar ali no final do prazo, eu posso renovar ou eu posso eventualmente até quitar com algum dinheiro que a gente detenha em ambos os fundos. Ou até mesmo, eu vou dar um exemplo, se a gente quiser pré-pagar essas compromissadas, tem um dinheiro que caiu na conta do fundo e hoje já não vale mais a pena, quer seja porque spread de crédito diminuiu, enfim, não faz mais sentido eu manter a compromissada. Eu posso quitar a qualquer momento. Então, eu pego o recurso e quito a compromissada, liberando esses ativos como lastro da compromissada. Perfeito. E hoje, no portfólio de cada um dos fundos, né, lá no documento fala que o fundo já incorporado, digamos assim, teria ali mais ou menos 5%. Esse percentual realmente é o que tem em cada fundo, ou tem um fundo que tem mais compromissado e o outro que tem menos? Mais ou menos como é que está isso? O BTCR tem um pouquinho mais, tem algo próximo a 6% do portfólio dele atrelado à compromissada, e a diferença, que são, na verdade, 20 milhões, né, a gente tem algo próximo a 25 a 30 milhões pelo BTCR e 20 milhões ali pelo FEX. Ou seja, a gente tem algo próximo a 3,5% pelo FEX. Então, o BTCR tem razoavelmente um pouquinho mais de compromissada. Perfeito. E agora vamos falar então dos procedimentos agora para votação. Para quem é cotista então do BTCR, ele só tem uma pauta para votar, que é ser incorporado, sim ou não. Já o FEX tem uma lista longa de pautas, porque além da incorporação ainda precisa votar alteração de regulamento, etc. São quantas pautas? Como é que está organizado isso? Vou listar aqui, eu acho que você definiu bem, o BTCR tem apenas a pauta da incorporação. No FEX, a gente tem basicamente 5 pautas. A primeira pauta do FEX seria a própria incorporação, então autorizar a incorporação do BTCR pelo FEX. A segunda pauta, que eu acho que é até interessante trazer aqui, a gente quer incorporar o BTCR no FEX, mas a gente quer, de fato, fazer uma mudança. Ou seja, a gente quer trazer um novo ticker e um novo nome. Qual que é a nossa proposta? BTCI 11. Qual que seria o nome? Seria BTG Pactual Crédito Imobiliário. Então, basicamente, ele traz o novo ticker com o nome original ali do próprio BTCR. E, querendo ou não, até dando um pouco mais de visibilidade ao que de fato é o produto. Então, de novo, BTCI 11, BTG Pactual Crédito Imobiliário. Essa é a segunda pauta. Terceira pauta é referente ao conflito de interesses direcionado para renda fixa, que é o que a gente mencionou há pouco, de investimento de caixa. O quarto ponto seria referente a esse fundo de reserva, né, o fundo de contingência poder ser postergado ali para os próximos semestres, na utilização pela gestora desses recursos para distribuição também nos próximos semestres. E por último, a quinta pauta, mudar esse conceito de mensal, recolhimento, vou chamar assim, mensal desses 5% para um recolhimento semestral. Basicamente, são as 5 pautas adotadas aqui pelo FEX. Perfeito. E então, para quem é cotista do BTCR, ele só tem uma pauta para poder votar, que é ser incorporado sim ou não. Já o do FEX tem então 5 pautas, que não é tudo ou nada. Ele pode, se ele de repente se sentir desconfortável com uma pauta, por exemplo, sei lá, se sentir desconfortável com um conflito de interesse, ele pode votar negativo para essa pauta, pode reprovar essa pauta, mas mesmo assim manter a pauta da aprovação. Não é uma pauta tudo ou nada, e ele pode, digamos assim, personalizar, customizar o voto dele do jeito que ele quer, aquelas pautas que interessam, que não interessam, ele pode escolher de maneira razoavelmente livre, é isso? Perfeito. Ele basicamente tem 3 opções em cada uma das 5 pautas, que é aprovar,
reprovar, ou até, eventualmente, se por algum tipo de conflito, se abster. Ou seja, ele tem essas 3 opções aqui, e interessante mencionar, Nod, como você falou há pouco, você pode votar aprovando uma matéria e reprovando ou até se abstendo em alguma outra pauta, tá. Então não necessariamente você precisa votar da mesma forma, vai de acordo com o que o cotista entender melhor para ele. Perfeito. E essas pautas. Bom, a do BTCR, que é só incorporação, é uma operação de quórum qualificado, uma votação de quórum qualificado, ou seja, tem que ter pelo menos 25% do total de cotas do BTCR aprovando. Mesma coisa para a pauta da incorporação, também o FEX precisa ter pelo menos 25% do total de cotas aprovando aquela operação. As demais do FEX também são quórum qualificado, são quórum simples, como é que tá isso? Todas as pautas, quer seja do BTCR ou quer sejam do próprio FEX, de fato elas têm o quórum qualificado. Então, de novo, os 25% e não dos presentes na assembleia, né, na consulta, mas do fundo, ou seja, 25% da base de cotistas do BTCR e 25% da base de cotistas ali do FEX. Perfeito. Então, assim, é uma pauta que exige, até pela grandeza, pela importância do que está sendo pautado, né? Precisa ter voto, precisa ter gente votando. Então, como às vezes eu costumo brincar, cada cota conta. Não é o momento para o cotista falar: não vou votar, só tenho 10 cotas, só tenho 5 cotas, só tenho 100 cotas, etc. Não, é o momento mesmo porque, assim, eu já vi, você também já viu, muitos fundos que às vezes tinham boas propostas, mas que dependiam de quórum qualificado, e na hora que puxou lá tinha 22% do total de cotas aprovando, e a pauta acabou não sendo aprovada, porque não juntou quórum. Certamente você já viu isso, eu já vi isso inúmeras vezes, então realmente acho que você vai concordar comigo que cada cota conta, não tem argumento para não mandar o voto. Exatamente. Até enfatizando aqui para o pessoal, acho bacana falar um pouquinho do cronograma. Então, dia 1º a gente soltou, né, a carta consulta, tem o prazo até dia 16 de novembro para encerrar essa votação, 2 dias para apuração da nossa administradora do resultado, ou seja, dia 18. Tem um operacional, né, da incorporação, que é um operacional restrito ali à própria B3, que demora basicamente até dia 25. Ou seja, dando tudo certo, tendo ambas as pautas aprovadas, a gente já tem a última negociação do BTCR no dia 25 de novembro, e o primeiro dia útil depois, que é dia 28 de novembro, já inicia a negociação como BTCI 11. O FEX não vai deixar de negociar, porque ele vai se transformar em BTCI. Então, o que para de negociar no dia 25 é o BTCR 11. Perfeito. E vocês até fizeram ali um material mostrando como é que fica a implicação para cálculo de imposto de renda, etc., que é sempre algo também que gera bastante dúvida. Se eu puder resumir, quem tem FEX, segue só FEX, só troca o código lá no programa da Receita, mas é o mesmo custo de compra, é o mesmo preço médio, etc. Para esse cotista apenas mudou o código. Já quem tem o BTCR vai ter uma conta um pouquinho mais complicada, porque cada cota do BTCR vai virar 1,03 cota de BTCI, é isso mesmo? Bom ponto, viu, Nod? O que perguntaram pra gente, todo mundo fica um tanto quanto receoso, mas a cada cota eu vou ter o 0,3 ali e vai para leilão. Lembrando, você multiplica pela quantidade. Então, no limite, é uma fração de uma cota que você vai ter a leilão, que a gente chama, né? Que é o quê? Eu tenho 20,3 cotas no resumo dessa multiplicação. Eu tenho 20 cotas do BTCI e 0,3 eu vou ter negociado via leilão, ou seja, eu vou receber o equivalente a leilão pelo fundo, uma amortização, vou chamar assim, desse 0,3. Então, não são valores altos, né, não são quantidades expressivas que o cotista vai receber de fração. É, no máximo, a fração de uma cota, basicamente, que ele vai receber. Referente à precificação, exatamente, Nod. Quem tem FEX e só FEX não muda absolutamente nada.
A única coisa, na verdade, que muda é o ticker negociado ali na B3, não vai ser mais FEX 11, vai ser BTCI 11. Quem tem apenas BTCR? É tão simples quanto multiplicar o valor por 1,03 na quantidade de cotas e dividir o seu custo anterior por essa nova quantidade de cotas. Já quem tem BTCR e FEX, aí vai fazer um ponderado disso. O que é FEX mantém-se ali o seu custo médio, e depois no BTCR faz essa ponderação que eu mencionei. No final do dia, você soma o valor investido em ambos os fundos pela nova quantidade de cotas de ambos os fundos também. Ou seja, é muito legal pegar o nosso material, Nod, porque ela explica passo a passo para quem tem só FEX, para quem tem só BTCR e para quem tem ambos os fundos. E até qualquer tipo de dúvida, pessoal, por favor, não hesite em nos contatar a nossa administradora, a gente está aqui para auxiliá-los. Perfeito. Então, na verdade, aqui deixar um tipo de hackzinho, digamos assim, para quem tem cotas do BTCR, de repente a pessoa, se tiver perto de 100 cotas e ver que a aprovação, a incorporação foi aprovada, correr em bolsa e comprar um pouquinho de cota, vender um pouquinho de cota para terminar com centena redonda, digamos assim, múltiplos de 100 cotas, essa pessoa não vai ter problema com cálculo de fração, porque se ela tem 100 cotas cravado, ela vai passar a ter 103 cotas do BTCI, se ela tem 200 cotas, ela vai passar a ter 206 cotas do BTCI e não vai ter problema de fração. Claro que 100 e 103 não são números tão fáceis de manipular, mas basicamente se a pessoa terminar ali o último dia de negociação do BTCR com centena cravada, digamos assim, ele vai ter menos trabalho de imposto de renda, tô certo? Exatamente, exatamente. Mas é importante enfatizar que mesmo que ele não tenha essa centena para conseguir cravar ali o 00 depois e não ter nenhum tipo de fração, aqui, de novo, a fração é referente a uma cota, então é fração de uma cota. E até já abordando um outro assunto, Nod, dessa uma cota, a gente não quis trazer essa pauta para agora, e também não seria pauta de deliberação em assembleia, mas futuramente a gente estima ali fazer algum tipo de split nas cotas. Não queremos complicar agora, deixa todo mundo passar essa fase, tudo dar certo, e eventualmente a gente está pensando, até por conta de mais liquidez para o nosso cotista, eventualmente dividir, ou seja, splitar a nossa cota do BTCI 11, tá? Mas cenas nos próximos capítulos aqui. Perfeito. E então o procedimento ele é totalmente eletrônico, não é uma assembleia presencial. Quem é cotista do FEX ou do BTCR já deve ter recebido o e-mail. É só clicar e votar. Quem não recebeu, vocês deixaram lá no material um e-mailzinho para contato. É só isso mesmo? Tem que digitalizar documento? Tem que... Como é que é o burocrático do processo de voto mesmo? Basicamente é votar, a nossa administradora faz todo um trabalho de envio desses e-mails para cada um dos nossos cotistas, então se atentar, geralmente vai com o nome do próprio fundo, tá? Então quer seja BTG Pactual Fundo de CRI pelo FEX, quer seja também BTG Pactual Crédito Imobiliário pelo BTCR, então se atentar a esses dois e-mails, para quem detém algum tipo de cota do BTCR e do FEX, é a nossa administradora mandando o e-mail de consulta e você já pode votar na própria consulta. Para alguns cotistas que preferem fazer a votação manual, você pode imprimir, ticar o que vocês preferem, quer seja aprovação, reprovação ou abstenção, e mandar para a nossa administradora. Mas, de novo, qualquer dúvida que vocês detenham, eu vou deixar aqui para o Nod depois o canal direto com a nossa administradora, para que vocês possam perguntar, enfim, tirar qualquer tipo de dúvida com eles. Perfeito, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar ali os meios de contato para qualquer dúvida, que a Gabriela e a equipe dela vão ajudar aí a não só organizar esse movimento de votação, mas até ajudar a esclarecer alguma dúvida, algum ponto que você acha que não foi coberto aqui nessa entrevista, nem no material. Claro, o oficial é o material que eles divulgaram, vou deixar os links aqui embaixo, mas claro, se você tiver alguma dúvida também, coloque aqui embaixo, que de repente se eu puder ajudar eu respondo, senão eu pergunto a
a Gabriela aqui, coloca aqui embaixo, pergunta ao Cristano, etc. E a gente vai fazendo esse fórum. Mas, Gabriela, poxa, queria agradecer muito aí, deixa esse espaço aí para suas últimas palavras e para convocar as pessoas a realmente votarem, porque cada cota conta. Muito obrigada pelo espaço, viu, Nod? É essencial aqui a gente conseguir falar com o nosso cotista. Não hesitem em nos contatar, não é da boca para fora, aqui tanto a gestão quanto a administração BTG vai estar de braços abertos para receber cada um dos nossos cotistas, para tirar qualquer tipo de dúvida, e como o Nod falou, aqui cada voto conta, então se a gente puder contar aí com a participação de vocês, vai ser essencial aqui para o nosso quórum. Gabriela, poxa, muitíssimo obrigado, obrigado mesmo aí pela tua participação, pela sua disponibilidade aí de tempo de conversar e explicar essa dúvida, e obrigado também a você que assistiu aqui esse vídeo. Se você gostou, se você gosta aqui das nossas entrevistas, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para você ser sempre avisado desses próximos vídeos. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu converso com a Gabriela. Se eu não souber, se eu souber eu respondo. E se você acha que esse vídeo foi útil para você, talvez também seja útil para os seus amigos, para os seus familiares, para aquele seu grupo de WhatsApp, então não esqueça de compartilhar com eles. E se você quiser continuar estudando sobre fundos imobiliários, vou deixar aqui do lado mais 2 videozinhos para você continuar estudando. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!